Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. E abra, por favor, comigo no livro de João, capítulo 3. São João, capítulo 3, começando no versículo 14. Jesus disse, começando no versículo 14, e ele está falando a Nicodemos, e diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando da sua crucificação, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E então o grande versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, que bela declaração, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Um dos meus caros amigos, agora ministro do Evangelho, um homem a quem tenho um enorme apreço, não vou dizer seu nome, mas quando ele estava na adolescência ainda, ele caiu de cama, seriamente enfermo. Alguns dos melhores médicos do lugar disseram que ele não viveria, seria impossível. Poderia ir num instante. Ele tinha nesse tempo uns 15 anos. Estava preso à cama, sem poder pôr os pés no chão. Quase todos os dias ele perdia a consciência e voltava. Antes de ele ficar doente, com essa doença de sangue do coração, ele era membro de uma certa igreja. Muito fiel, nunca faltava, já tinha sido batizado. E um dia à tarde, logo antes do almoço, se bem que não comesse nada, o irmão estava com ele. Ele olhou para o irmão e com voz muito fraca disse a ele: depressa, chame vovó, estou morrendo. Sabia que ia morrer. Estava desfalecendo. Sentiu que a sua alma estava deixando o seu corpo. Lembre-se que ele tinha 15 anos. E ele disse, a coisa mais horrível aconteceu. Ele sentiu que ia descendo mais. Quando chegou, estava no lugar mais horrível que alguém pode descrever. Os pensamentos humanos não podiam imaginar e as palavras não podiam descrever. Não era possível de se pensar. Os gemidos terríveis, gritos, suspiros, soluços, que pareciam imensas cachoeiras, disse ele, que provinham daqueles corações atormentados, dos milhões que estavam lá, pois tinham ido ao inferno. E os pensamentos que vieram a ele, aí nesse lugar,
Ele se viu deixando o corpo. Ele antes estava em sua cama e então estava naquele abismo e ficou pensando: Deus não pode ser, isso é impossível. Antes de tudo, eu tenho só 15 anos. Segundo, sou membro de uma igreja. Terceiro, já fui batizado em água. Quarto, eu sempre ia à igreja antes de ficar doente. Procurei ser bom. Agora ouçam bem o que eu estou dizendo. E ele disse que algo chegou a ele no meio de tudo aquilo, um espírito. Então pôs a mão no seu ombro e disse: acompanhe-me. E ele viu uma porta se abrir e o barulho que crescia de volume, som que vinha daquelas gargantas de milhões e mais milhões, subiam literalmente por aquela grande abertura. E ele estava se retorcendo e soluçando: oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, não posso vir a este lugar. E o Espírito o puxava cada vez mais. E aí de repente, ele disse, uma voz surgiu, ou melhor, soou. Não viu ninguém, mas parecia em sua mente, no coração, no espírito, ele sabia que era Jesus. Jesus disse não, com uma voz de autoridade disse: pare. E o espírito largou sua mão, o espírito mau nessa hora. Alguns minutos depois ele acordou, naquele mesmo quarto em sua casa, e a avó estava curvada lavando seu rosto, e ele estava lá chorando e soluçando, sabendo que se Deus o deixasse morrer, ele teria ido para o inferno para todo o sempre. Sabendo que apesar de ele ir à igreja, ser fiel à sua igreja, ser membro de uma igreja, ser batizado em água, tendo somente 15 anos, ele nunca tinha nascido de novo. Hoje ele é um grande pregador do Evangelho de Cristo. Vou fazer a primeira pergunta hoje. Este é um assunto sobre o qual muito raramente ouvimos alguém pregar, praticamente ausente dos púlpitos hoje. Pode um Deus amoroso mandar uma alma eterna ao inferno eterno? Antes de tudo, como sabemos que existe um lugar chamado inferno? Como sabemos que um lugar como esse realmente existe? Muitos pastores hoje não acreditam nele. Quero que vocês ouçam o que eu digo. Muitos pastores que se levantam nos púlpitos deste país e de outros países do mundo com a capa de cristianismo não acreditam no inferno que seja literal. Milhões de vocês que estão me vendo e são membros de igrejas cristãs de vários grupos e doutrinas diferentes, seu pastor não crê que há um inferno. Milhões de vocês jamais ouviram desse lugar triste chamado inferno, nem tampouco creem nessa doutrina. O fato é este: o inferno hoje é a piada mais comum que se ouve por aí. É usado como xingamento entre os homens. Inferno é uma palavra religiosa.
Ela não é uma palavra de baixo calão, é de fato uma palavra religiosa. E há outras palavras que são xingamento e que são usadas pelo povo, mas não são religiosas, não. Uma frase que se ouve muitas vezes por aí, e milhões dizem quando não gostam de alguém, dizem: vá para o inferno, sem ter ideia nem remota do que de fato estão dizendo, e nem de longe entendendo a conotação da palavra que usaram e do significado de mandar alguém para este lugar terrível. Vá para o inferno. Como saber se há um lugar como esse? Não faz diferença. O que os teólogos dizem não faz diferença. O que os seminários ensinam não faz diferença. O que os educadores dizem não faz diferença. O que evolucionistas dizem não faz diferença. Ouçam. De fato não faz diferença. A única coisa que faz diferença é o que ela diz. A Bíblia. A Bíblia. A palavra de Deus. A Bíblia nos diz que há um inferno. No capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, Jesus mesmo diz estas palavras. Versículo 23. Ele conta a história nesse famoso capítulo, e não é uma parábola, é um acontecimento real que de fato se passou. E ele diz: no inferno, falando desse homem que morreu e foi para o inferno, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 13 e 14, João o apóstolo escreveu e disse: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Quando ele diz isso, esta é a segunda morte, não está falando de aniquilação ou extinção. Refere-se a uma separação total, eterna, sem fim de Deus. A segunda morte. Em Apocalipse 21:8, ele diz isto: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui ele diz de novo: assim então há um inferno, porque a Bíblia nos diz que ele existe. E todos vocês que estão ao alcance da minha voz, os milhões que assistem pela televisão, têm de fazer uma decisão. Vão ter de resolver se preferem acreditar o que alguém lhes diz que é contrário a este livro. Vocês vão querer crer em um brilhante teólogo que ouviram falar contrário a este livro. Vão querer formar sua própria opinião e ideia. Ouçam com atenção. Ou vocês vão acreditar na Bíblia. Bem, como sabemos que esta é a palavra de Deus? Como sabemos que esta é a Bíblia? A palavra de Deus. Como sabemos que é a verdade? Tremendos ataques se fazem a este livro hoje. As nossas escolas estão cheias de ataques contra a palavra de Deus. As instituições educativas nos dizem que é mentira. Eles riem do livro de Gênesis. Muitos pastores, muitos seminaristas, muitos teólogos dão risada da história da criação. Fazem
alusão dos milagres de Jesus como fábulas ou histórias. Muitos dizem que talvez ela contenha a palavra de Deus, e alguns dizem serem fábulas. Este livro não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Como sabemos disso? Como sabemos? Sua alma eterna está pesando na balança. E como sabemos que isso é verdade? Como sabemos que não são só fábulas ou histórias? Esses pensamentos vêm à sua mente, por certo. Você tem pensado às vezes, isso aconteceu? Porque a Bíblia é um livro histórico, bem como profético. E se um tio dessa história está errado, tudo está errado. E eu vou dizer isso de novo. Se existir um único erro, eu não disse na tradução, porque existem erros na tradução, mas cópias originais, no original bíblico, se houver uma pequena contradição ou erro, jogue tudo na lata de lixo, não merece a nossa fé. Mas estou aqui para dizer hoje, não há erro nenhum, nem sequer um engano. Ela é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Graças a Deus pelos batistas, em sua denominação, que lutam pela inerrância das Escrituras. Fazem isso. E na hora em que nossos seminários pentecostais, eles começarem a negar a menor coisa deste livro, chute-os fora, porque seu passado, seu presente, seu futuro não dependem de grandes seminários, mas dependem da infalível, imutável, inalterável, inerrante palavra de Deus. Ouçam-me. Milhões de dólares têm sido gastos em arqueologia. Há mais de 100 anos atrás, alguns arqueólogos, quando escavavam e encontravam certas coisas, diziam: isso prova que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas todas as vezes que achavam escavações arqueológicas subsequentes, que o que pensavam desacreditar a Bíblia era desacreditado por escavações futuras, nem uma pá de terra sequer, não importa quem a tenha trabalhado, jamais desacreditou as palavras deste livro que tenho nas minhas mãos. Você pense nisso. Não há mais manuscritos originais da Bíblia, porque eles foram escritos em papel muito frágil. Todavia, os eruditos dizem que, para se verificar a autenticidade de uma obra, o manuscrito original não é necessário, contanto que se tenha ao menos 10 cópias do manuscrito ou do texto original. É o que dizem os eruditos. Nenhum livro antigo tem sido tão pesquisado como a Bíblia, nenhum. A Odisseia de Homero, em antiguidade, é o segundo livro que não tem mais o manuscrito original, mas tem mais de 600 cópias. Não se nega a sua autenticidade. Ouçam, não há só 600 cópias dos manuscritos originais da Bíblia, existem 25.000 cópias da palavra de Deus de data anterior ao ano 300 AD.
Você pode confiar sua alma, seu passado, seu presente e futuro, que ela é a palavra de Deus. Desde as palavras no princípio, Deus, aleluia, eu gosto disso, glória a Deus, no princípio, Deus, até a última declaração feita, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Tudo que está entre as capas é a Escritura, a palavra do Todo-Poderoso. Creia nela, ame-a. Toda noite, não toda, mas quase toda, quando vou para a cama, Francis está de um lado e a Bíblia está do outro. Muitas vezes eu a pego e a ponho junto ao meu ombro ou junto do rosto. Não, este volume não tem nenhum poder mágico nele, mas eu o amo, vivo por ele, pus meu coração, esperança, sonhos e futuro nele, porque é a palavra de Deus. E quero dizer mais uma coisa, é a única palavra de Deus, não há outra palavra de Deus. Tudo mais é falso, não há outra palavra senão esta. Esta é a palavra, não há outra palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Quando a fizermos voltar às nossas escolas, resolveremos os problemas delas. Quando ela voltar aos nossos lares, resolveremos os problemas dos lares. Quando ela voltar aos casamentos, resolveremos os problemas dos casamentos. Quando ela voltar ao Congresso, resolveremos os problemas do Congresso. Aleluia, Deus! Quando voltar às universidades, resolveremos os problemas das universidades. Eu sei que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus me fala de um lugar chamado inferno. E que espécie de lugar é esse chamado inferno? Como é ele? Quero que você pense nessa pergunta. A Bíblia nos fala de um lugar chamado inferno. Mas que tipo de lugar é este? Em Apocalipse 20, versículo 10, João escreve e diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, isto é, pelos séculos dos séculos. Primeiro, o inferno é eterno. Quero que você pense, eis o pensamento mais horrível que alguém poderia ter, porque a Bíblia também nos diz que espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele, e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. A maior parte dos homens, digo isso com tristeza, a maior parte dos homens morreu e foi para o inferno. A maior parte dos homens hoje está no rumo do inferno. Espaçoso é o caminho e muitos são os que entram por ele. Apertado é o caminho que leva à vida e poucos o encontram. Os que estavam lá desde o princípio, no começo da criação, mandados para lá, ainda estão lá. Eles vão ficar lá para todo o sempre. Nossa mente não pode alcançar, nem pode entender essa expressão para sempre. Ouçam-me, quero que pensem numa coisa. É muito difícil para nós voltarmos ao início dos tempos. E a Bíblia é o único livro no mundo que de fato dá a história do princípio dos tempos. Cronologicamente ninguém sabe quando foi, mas aproximadamente 6.000 anos, podem ter sido até 7, podem ter sido mais. Mas se foi basicamente uns 6.000 anos, e houve apenas uns 5,5 milhões de horas que se passaram, desde o início do tempo. Pense no que acabo de dizer. 5,5 milhões de horas
Porque cada um de vocês neste lugar e cada um que assiste pela televisão, vocês não são o resultado, ou não foram produzidos como resultado de um caldo inicial. Um produto acidental da evolução. Os humanistas dizem que nós somos só uma parte do reino animal. Vocês não são uma parte do reino animal. Aquilo que torna vocês diferentes do reino animal é que vocês têm o sopro de Deus em si, são alma e espírito, e que vão viver para todo sempre. Entendem isso? Deus pôs a eternidade no homem. Quero que pensem nisso. Vocês que estão aqui hoje, vocês pela televisão, daqui a 1 milhão de anos vocês ainda estarão vivos. 1 bilhão de anos estarão vivos. 1 trilhão de anos estarão vivos. Pense nisso. Você foi feito de modo tão maravilhoso. O corpo volta para o pó da terra para aguardar a ressurreição. A alma e o espírito vivem para sempre. Os humanistas dizem que somos só uma outra parte do reino animal. Corremos e acabou-se como os cães. Joga-se num buraco qualquer. Fiquem sabendo, por esta razão, a vida humana está barateando cada vez mais. Porque se o homem não tem alma, não tem espírito, ele é um mero acidente. Um acidente biológico, produto da evolução, o resultado de um caldo primitivo a algures. E então você não serve para nada. Por isso temos o aborto. E que mal há nisso? É só uma pequena bolha, um tecido, um feto. Não é nada. Vá a qualquer nação do mundo que não considere este livro e a vida não vale nada. O homem é mais do que um pedaço de carne. Ele é uma alma eterna. Notem como estão promovendo a cremação. Hoje em dia, amplamente. Os crentes não creem na cremação, que consiste na queima do corpo após a sua morte. Por quê? Vou dizer por quê. Porque a cremação diz, é isso aí. Não há nada mais, acabou. Nada. O Filho de Deus diz, o corpo pode ter sido feito do pó, e ele pode voltar ao pó, e os ossos se desfazem, mas Deus tem um registro, e um dia a trombeta de Deus vai soar, e Deus vai trazê-lo de volta, e vai haver uma ressurreição. O inferno é eterno. Eu orei hoje, Deus ajuda-me a dizer eterno. Eu estou com 51 anos ao pregar esta mensagem e eu sinto agora mais que nunca o tempo passar. Posso contar os dias. Deus, tenho de fazer a obra, tenho de fazer o que tu me ordenaste. O inferno é eterno e ele também é um lugar de tormento. Eu li para vocês há pouco Lucas 16. E lá está claro, não se vive em estado inconsciente, mas consciente. Sente-se, percebe-se, lembra-se. Filho, lembra, a Abraão disse. Estão ouvindo? Chorando, gemendo, rangendo dentes. Você não pode nem imaginar como é horrível. E todos que estão aqui neste lugar, todos os telespectadores, ou vão indo para lá, ou vão indo para o céu, ou um ou outro. Pense nisso. Em Lucas 16, versículo 27 até 31, o homem roga e diz, deixe-me voltar lá e avisar os meus irmãos que estão lá na terra. Quero contar a eles. E Abraão disse, se eles não ouvirem a Moisés e aos profetas, não ouvirão se um dentre os mortos voltar, agora mesmo no inferno.
Milhões e milhões estão gritando e clamando, querendo avisar os seus queridos, seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, seu pai, os filhos, as filhas, seus amigos, seus conhecidos, querendo avisar vocês: não venham aqui onde estou agora. Mas Jesus mesmo disse: se alguém viesse do inferno, e alguns vieram, eu relatei a história de um que veio no começo desta mensagem. E se alguém viesse a esta plataforma e fosse visto através da televisão e dissesse: estive no inferno, e o descrevesse para você, a maior parte iria rir dela. Porque se você não crê no Evangelho de Jesus Cristo, sob o poder do Espírito Santo, você não crê em nada. Pois bem, quem vai para o inferno? Quem vai para lá? Apocalipse 20:15. João o revelador diz: e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, ele não diz: se você não for membro de uma igreja batista ou Assembleia de Deus, dos Nazarenos, a igreja católica, ele não diz se você não der tanto dinheiro para fins caritativos, mas ele diz: se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Agora ouça, vou fazer algumas declarações chocantes e quero que vocês me ouçam. Não digo isso porque não gosto de vocês, não digo isso porque odeio vocês, eu digo isso porque amo vocês. Muitos religiosos do mundo vão para o inferno. Muitos religiosos do mundo vão para o inferno. Eu sou o seu inimigo porque lhes digo a verdade. Não há pastor no mundo que tenha sofrido o que eu tenho sofrido. As pilhas de reportagens, as mentiras que têm sido impressas, mas estou disposto a sofrer o que for necessário, se puder afastar uma alma do inferno para o Senhor Jesus Cristo e a vida eterna. Isso faz o homem se agitar. Foi isso que levou os fariseus a crucificar Jesus Cristo. Quando disse: vós sois do vosso pai o diabo, e muita gente religiosa vai para o inferno. Muita gente religiosa no mundo é a pior gente em todo o mundo. Mas do que você está falando? Estou falando disso porque eles substituíram o plano de salvação de Deus pelo seu próprio plano. Sua salvação não está em você se chegar e se unir à primeira igreja batista, ou à primeira igreja metodista, ou à primeira presbiteriana, ou à primeira Assembleia de Deus, ou à igreja de Deus, ou aos nazarenos, ou outra igreja. Milhões, milhões, milhões e milhões são religiosos. São religiosos, são religiosos. Falam sobre Deus o tempo todo, mas vão para o inferno. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Sei que vai irritar alguns, e alguns não vão crer, mas não é meu problema. Eu sou só um mensageiro, é tudo o que eu sou. Sou um simples mensageiro. Eu não faço a lei, nem mesmo a executo, só digo o que a lei é. Sou uma voz clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.